Será que eu vou conseguir fazer esse vídeo sair hoje? E aí, queridos amigos, voltei com mais um vídeo para esse incrível, esse maravilhoso canal, essa maravilhosa série de História da Filosofia com foco na filosofia antiga. E hoje nós finalmente iremos discutir o famoso conceito de filosofia. Neste momento você pode estar me perguntando, mas André, como assim você só está discutindo o conceito de filosofia no terceiro vídeo dessa série? O que você tem feito então até agora, se você numa série de história da filosofia não abordou ainda o conceito de filosofia? Eu acho essa crítica muito justa, muito racional e por isso irei dedicar os próximos segundos a respondê-la. Estou, na verdade, muito orgulhoso que você, querido telespectador, tendo visto tão breves e tão poucos vídeos, já tenha essa capacidade crítica tão refinada. Por que eu não apresentei o conceito de filosofia no primeiro vídeo da série? Porque eu tinha medo dele ser deveras traumatizante, dele gerar um choque demasiado, dele gerar um impacto irreconciliável, insolúvel, irresolvível é uma palavra, gerar um trauma que depois não pudesse ser sanado. E por quê? Porque, como vocês verão, esse vídeo aqui sobre o conceito da filosofia já aborda alguns temas mais polêmicos que podem ou não afetar vocês, não sei, talvez eu só esteja sonhando que pode ser polêmico ao ponto de alguém desistir por causa disso, mas por esse receio, por esse medo, eu segui a ordem do Gigi Reale, que não fala que faz isso por esse motivo, mas eu acho que faz por esse motivo, e antecipei nos meus últimos vídeos, de maneira maliciosa, de maneira sutil, de maneira subreptícia é uma palavra, alguns dos elementos do conceito de filosofia. Por exemplo, introduzir esses elementos do conceito de filosofia de forma secundária, de forma indireta, de forma por debaixo dos panos. E agora, já tendo introduzido esses elementos, eu posso desenhar um conceito mais completo, mais explícito, mais definitivo de filosofia e, quem sabe, não gerar nenhum trauma de vocês ao fazer isso. Agora nós já desenvolvemos também uma amizade, uma amizade boa, uma amizade necessária para o estudo, para o desenvolvimento conjunto de conhecimento, e já aquecemos nossos motores cognitivos. Então sinto que temos menos chances agora de gerar um trauma na nossa relação a partir desse conceito polêmico que eu vou apresentar aqui, que na verdade eu realmente considero que seja o melhor conceito de filosofia, assim como a maioria das coisas da filosofia. O conceito de filosofia também é bem polêmico, bem debatido, não tem um consenso propriamente dito, mas vamos usar o conceito do Gigi Reale, que é um conceito que eu gosto bastante também, por ser Gigi Reale, como dito, o fio condutor dessa série. Usemos o livro dele por isso. Pois bem, antes de nós adentrarmos no estudo propriamente dito do conceito de filosofia a partir dos seus elementos constitutivos, dos seus elementos constituintes, não sei, constituinte me lembra de direito, então vamos ficar com constitutivo. Antes de nós entrarmos no estudo do conceito de filosofia a partir dos seus elementos constitutivos, talvez seja interessante nós fazermos uma análise etimológica. Nós analisamos a própria palavra filosofia. Filosofia é uma palavra grega. Assim como a filosofia provavelmente veio da Grécia Antiga, como nós já discutimos no nosso primeiro vídeo, a palavra filosofia provavelmente veio da Grécia. Brincadeira, a palavra filosofia com certeza veio da Grécia. E tem em sua constituição duas partes fundamentais, filo e sofia. Filo significa em grego basicamente amor, ou melhor dizendo, uma forma específica de amor, o amor relacionado à amizade. Enquanto sofia significa basicamente, hoje eu estou cheio dos basicamente, significa basicamente sabedoria ou sapiência. Filo mais sofia, filosofia, significa então, basicamente, amor à sabedoria, amor à sapiência. Talvez quando eu fale isso para você já tenha uma ideia em mente relacionada a isso, amor à sabedoria, amor à sapiência, porque essa expressão é muito comum na manualística sobre a filosofia. Mas quando nós analisamos as prováveis origens da palavra filosofia, ou pelo menos as possíveis origens da palavra filosofia, novos significados vêm à mente. A tradição da história da filosofia antiga normalmente atribui a Pitágoras a criação da palavra filosofia. Talvez tenha sido ele a cunhar a palavra, ou pelo menos utilizá-la de forma contundente, de forma mais ampla, de forma mais explícita. E talvez não tenha sido Pitágoras, para falar a verdade, as fontes não são tão confiáveis assim, mas seria verossímil que fosse Pitágoras a fazê-lo, porque essa palavra, a palavra filosofia, como nós veremos, está muito ligada a um pano de fundo religioso. E Pitágoras era uma pessoa... Opa, minha perna desnuda apareceu no vídeo. Por favor, YouTube, não me censure. Nossa, se o YouTube censurasse por causa disso, eu ia ficar muito bolado. Não dá pra isso acontecer, né, galera? Não sei. Acho que não, claro que não. Enfim, Pitágoras provavelmente foi aquele a cunhar o termo filosofia, então, porque, como nós veremos, esse termo filosofia tem um pano de fundo bem religioso. E Pitágoras, como nós veremos daqui a alguns vídeos, não quero falar muito porque seria spoiler de um ótimo vídeo,
Era uma pessoa muito peculiar que tinha um forte espírito religioso, um forte gênio religioso, e vivia uma espécie de vida muito peculiar, fundamentada em elementos tanto filosóficos quanto religiosos, quanto matemáticos, e que provavelmente, diga-se de passagem, permitiu a ele e seus seguidores desenvolverem tão intensamente a filosofia e a matemática na Grécia Antiga. E por que a filosofia tem esse pano de fundo religioso que justifica aí a hipótese, a tese de que Pitágoras teria cunhado primeiro o termo? Porque essa palavra filosofia normalmente vem acompanhada desde a Grécia Antiga da concepção de que não seria o homem aquele a deter a verdadeira sabedoria sobre as coisas. O homem, na sua condição de ser limitado, de ser finito, só poderia ter conhecimento limitado e finito da realidade do mundo. Só poderia ter uma sabedoria limitada e finita acerca da realidade do mundo e nunca, portanto, uma sabedoria ou uma sapiência plena. Essa posição de um verdadeiro sábio, de um verdadeiro sofóste, de uma pessoa que verdadeiramente detivesse a sabedoria na plenitude, no seu grau máximo, seria reservada a uma figura divina. Só os deuses, ou só Deus, ou só um sobre-ser, um sobre-humano, uma pessoa já com um ser com status de divino, seria capaz de atingir a sabedoria, a sapiência na sua plenitude. O ser humano, em sua condição, portanto, finita e limitada, apenas com a capacidade de deter o conhecimento, de deter a sabedoria num aspecto finito e limitado, seria reservado a posição de filósofo. Na melhor das hipóteses, o ser humano seria um filósofo. Por quê? Apesar de amar profundamente a sabedoria, amar profundamente o conhecimento e, portanto, estar em constante perseguição da sabedoria, perseguição talvez tenha soado mal, numa constante busca da sabedoria, numa busca incessante pela sabedoria, o ser humano nunca consegue alcançar verdadeiramente a sabedoria, abraçá-la na sua plenitude e, portanto, virar um sábio. A posição de sábio é reservada aos deuses, enquanto a posição de filósofo é a representação máxima, a melhor das posições do ser humano. Essa percepção de que só um Deus poderia deter verdadeiramente a sapiência do mundo justifica a necessidade de um espírito religioso forte para cunhar o termo filosofia, e esse entendimento do ser humano enquanto finito e só dos deuses verdadeiramente sábios é um pano de fundo que, como dito, vem acompanhando a expressão filosofia desde os seus primórdios. O ser humano, por mais inteligente que seja, por mais alto que seja o seu QI, por mais alto que seja o seu QI, seja ele um Einstein, um Galileu ou até um polímata, uma pessoa que é genial em várias áreas, como Aristóteles, Leonardo da Vinci ou Isaac Newton, por mais que ele seja inteligente, ele não termina a sua vida. Aliás, o fato de ele terminar a sua vida já é um indicativo de que ele talvez não seja apto a filosofar no sentido máximo, a ser sábio no sentido máximo, mas por mais inteligente que ele seja, por mais alto que seja o seu QI, ele não termina a sua vida sabendo de tudo sobre tudo. Newton não terminou a vida nem sabendo tudo sobre matemática ou física. Os seres humanos, por mais inteligentes que sejam, não podem virar sábios no sentido pleno, podem apenas, portanto, serem filósofos e procurarem ao máximo a sabedoria, sem nunca alcançá-la no seu grau mais alto, no seu grau divino. Ok, feita essa análise etimológica, que já nos ensinou muita coisa sobre a filosofia, nós podemos passar finalmente para a análise dos elementos constitutivos, os polêmicos elementos constitutivos do conceito de filosofia. São 3 os principais. Vai anotando aí, porque como vocês podem ter percebido, eu adoro enumerações. Aprendi, diga-se de passagem, com o Gigi Reale e com Aristóteles, que faz isso muito bem também. E eu gosto porque quando você divide as coisas em categorias certinhas, fica mais fácil de lembrar, fica mais fácil de entender, fica mais fácil de pensar, diga-se de passagem. Então eu adoro quando as coisas vêm, sei lá, numeradas, ou em tópicos, ou divididas em grupos mesmo. E vou continuar fazendo isso pelo resto do meu canal. Então espero que vocês gostem também. São 3 os principais antecedentes, não, os principais elementos constitutivos, vídeo errado, os principais elementos constitutivos do conceito de filosofia. O objeto da filosofia, o método da filosofia e o escopo da filosofia. Comecemos pelo objeto da filosofia. Como vocês com certeza lembram, no nosso último vídeo, eu acho que foi no nosso último vídeo, espero que vocês lembrem, espero que esse vídeo aqui esteja sendo postado antes de 2022. Como vocês se lembram, no nosso último vídeo nós antecipamos que a filosofia tinha uma visão da totalidade. Essa visão de totalidade já estava presente na Ilíada e na Odisseia, através de uma linguagem mítico-poética e fantástica, mas já estava presente na Ilíada e na Odisseia, que relacionavam os particulares com o todo, até quando tratavam só de eventos particulares, tinham uma visão de todo. E a filosofia também tem essa visão de todo, agora com uma linguagem e um raciocínio fundamentalmente racional. Raciocínio fundamentalmente racional é redundante? Não sei, espero que seja. A filosofia também tem uma visão de todo, a filosofia também é presa ao todo, ela não analisa a realidade em um recorte, em um local, em um grupo, em uma zona, em uma linha, em um aspecto, mas a filosofia sempre analisa a totalidade, sempre analisa a realidade no todo. A filosofia tem como objeto todas as coisas que existem, sejam elas as coisas apenas materiais
ou caso existam, também as coisas imateriais, as coisas metafísicas, as coisas suprassensíveis. Eu não queria entrar nessa discussão cabeluda agora, e não vou entrar, diga-se de passagem, nessa discussão cabeluda agora sobre se todas as coisas que existem são físicas ou se também existiriam coisas que são para fora da física, são coisas metafísicas, que são coisas suprassensíveis ou metasensíveis. Essa discussão a gente vai deixar para os vídeos de Platão, vídeos no plural de Platão. E basta dizer agora que a filosofia trata sobre todas as coisas. Se todas as coisas que existirem forem as coisas físicas, a filosofia trata sobre todas as coisas físicas. Se todas as coisas que existirem forem não só as coisas físicas, mas também as coisas metafísicas e suprassensíveis, a filosofia trata tanto sobre as coisas físicas quanto sobre as coisas metafísicas e suprassensíveis. E, na verdade, esse objeto da filosofia é um dos principais critérios diferenciadores da filosofia, da ciência filosófica, em relação às outras ciências. Talvez seja meio esquisito para você me ouvir falando da filosofia enquanto ciência filosófica, porque, de fato, o senso comum atual entende normalmente as ciências como hard sciences, né? Aquelas ciências da natureza e as ciências exatas, mas também deixemos essa discussão para depois, não fique com raiva, não depois nos vídeos de Platão, mas depois nesse vídeo, e nos concentremos agora nesse aspecto da filosofia se diferenciar das ciências por ter como objeto a totalidade. Como vocês bem sabem, as ciências atualmente, na verdade desde suas origens, fizeram essa escolha, foi uma coisa proposital, de recortar a realidade em uma de suas facetas, em uma de suas áreas, em uma de suas zonas, em uma de suas peculiaridades, em uma de suas faces, em uma de suas linhas, para estudar apenas essa face, essa linha, esse aspecto nas suas particularidades, nas suas peculiaridades, nas suas vicissitudes. A física, por exemplo, estuda o mundo físico, os fenômenos naturais. A química estuda a constituição do mundo físico e seus componentes fundamentais. A biologia estuda a vida, o fenômeno da vida e seus fenômenos específicos. A psicologia estuda a mente humana, o direito estuda a doutrina, a jurisprudência, a legislação. Todas as ciências recortam a realidade, escolhem um recorte da realidade e desenvolvem conhecimento, se aprofundam em conhecimento nesse recorte da realidade. E por que as ciências fazem isso? E é fundamental que elas façam, porque só a partir dessa delimitação, desse recorte, as ciências podem desenvolver métodos específicos para essas zonas da realidade, métodos que se adequem, que se desenvolvam a partir das vicissitudes dessas zonas da realidade, dessas faces da realidade. Os métodos da física levam em consideração, portanto, as peculiaridades do mundo físico. Os métodos da biologia levam em consideração as peculiaridades do fenômeno da vida. Os métodos da psicologia levam em consideração as particularidades, as peculiaridades, as vicissitudes, as idiosincrasias, eu acho que eu falei errado, mas eu vou deixar assim mesmo, da mente humana. Então, os métodos, as ciências recortam a realidade para poderem desenvolver métodos específicos a esses recortes e desenvolverem mais profundamente esses recortes da realidade em detrimento de todos os outros. Caso as ciências não fizessem isso, caso as ciências fossem ambiciosas a ponto de tentar explicar a realidade como um todo e arranjar um método que fosse capaz de estudar a realidade como um todo, de todas as coisas existentes, seja física, seja metafisicamente, essas ciências se desenvolveriam enquanto filosofia. Porque filosofia é exatamente isso. É uma ciência que, ambiciosa, consegue, ou pelo menos tenta conseguir, estudar a realidade na sua totalidade, sem excluir qualquer coisa existente, mas entender todas as coisas existentes a partir de um método também ambicioso a ponto de tentar ser capaz de entender a totalidade sem fazer recorte, sem fazer essa delimitação, essa especificação a partir da necessidade de estudar as particularidades de cada coisa. Até quando a filosofia faz um certo recorte, estuda uma particularidade da realidade, a filosofia relaciona essa particularidade com um todo, da forma, por exemplo, que a Ilíada e a Odisseia faziam de forma fantástica, mítica e poética, mas a filosofia faz de forma racional. Então, até quando ela se limita a estudar, a pensar mais intrinsecamente uma particularidade da realidade, faz isso relacionando essa particularidade com um todo. O filósofo é ambicioso, o filósofo é ousado, o filósofo é certas vezes prepotente, certas vezes arrogante. O filósofo é metido porque ele não quer saber de parte da realidade, ele não quer saber apenas sobre os fenômenos naturais, sobre os amores, sobre as guerras, mas ele quer saber sobre todas essas coisas e muito mais, ele quer saber sobre todas as coisas existentes. E é isso aí, esse é um dos critérios diferenciadores da filosofia, da ciência filosófica para as outras ciências. As outras ciências se limitam propositalmente a estudar parte da realidade a partir de seus métodos específicos, enquanto a filosofia, ambiciosa, ousada e metida, quer estudar todas as coisas existentes e não se limitar a apenas um recorte da realidade. Agora passemos então para a parte em que as coisas já começam a ficar mais polêmicas, o método da filosofia. Qual é o método da filosofia? Você pode me perguntar, caro telespectador, e eu te respondo.
O método da filosofia é o método puramente racional. É o método que, portanto, não mais apela para uma linguagem ou para um raciocínio mítico, poético, fantástico, mas prioriza uma análise racional do mundo, uma análise do mundo nas suas cadeias causais, nos seus princípios, nas suas motivações lógicas. E não tenta explicar as coisas arbitrariamente através de fenômenos divinos, semi-aleatórios ou completamente aleatórios, mas que tenta analisar o mundo de um ponto de vista estritamente racional. Diga-se de passagem, na verdade, às vezes a filosofia apela sim para uma linguagem mítico-poética, mas apenas para a linguagem mítico-poética. O raciocínio da filosofia é fundamentalmente racional, espero que isso seja redundante, um raciocínio racional, mas a filosofia é fundamentalmente racional, podendo apelar certas vezes para uma linguagem mítico-poética ao reconhecer que o logos, a linguagem racional, a forma de pensar o mundo racionalmente, não pode ser de fato comunicada através da linguagem verbal, através da escrita, através da interação social normal. Quando o filósofo reconhece os limites da linguagem lógica do seu tempo, seja pelo desenvolvimento da filosofia até então, seja por ele próprio, seja pela cultura, o filósofo pode apelar sim para uma linguagem mítico-poética. Platão faz isso de vez em quando. Ele faz isso normalmente quando ele quer fazer uma gambiarra, quando ele quer trapacear com a realidade, quando ao reconhecer que ele não pode expressar aquilo de forma precisa, de forma exata, de forma racional, ele dá uma sambada ali, pega referências mítico-poéticas para tentar te fazer entender por meio de analogias, através de metáforas, através de outros sentidos, talvez sentidos não seja a palavra certa, através de outras capacidades, a entender o mundo racionalmente, mesmo que através de metáforas mítico-poéticas. Entendeu? O raciocínio é necessariamente racional. O estudo é necessariamente racional, mas a linguagem, por vezes, pode ser que ainda recorra a certos elementos metafóricos e mítico-poéticos para tentar trapacear e vencer os próprios limites da linguagem humana lógica e racional. Mas o método da filosofia, portanto, é puramente racional. Aqui, pelo amor de Deus, não entendido no sentido de razão pura kantiano, não. É no sentido lato mesmo de uma investigação racional que tenta entender o mundo a partir das suas cadeias causais, dos seus princípios e de tudo mais. E, portanto, a filosofia é necessariamente, estritamente racional, não mais apelando para qualquer forma de pensamento do mundo fantástico poético, mas sempre uma forma de pensamento racional, apesar de, certas vezes, apelar para outras formas de comunicação, não só uma linguagem estritamente racional e precisa, mas uma linguagem que pode ser poética, pode ser metafórica, para trapacear em relação aos limites da fala lógica. E, para falar a verdade, esse método racional da filosofia é exatamente o que confere cientificidade à filosofia, aquilo que faz que a filosofia seja uma ciência, a ciência filosófica. Pode parecer estranho, como já dito para você, que eu chame a filosofia de ciência filosófica, que o Gigi Reale também chame a filosofia de ciência filosófica, porque o nosso senso comum, o entendimento normal do nosso tempo, é aquele entendimento derivado do iluminismo, que já encontrava o seu germe, de certa forma, no Renascimento, e aquele entendimento de que as ciências verdadeiras são apenas as hard sciences, são as ciências exatas, são as ciências da natureza, são as ciências experimentais, são as ciências empíricas. Normalmente, quando nós pensamos em ciências hoje em dia, nós pensamos em física, em química, em biologia, em matemática, apesar da polêmica com a matemática, nós pensamos sempre nessas coisas que podem ser experimentadas, por isso principalmente química, física e biologia, aquelas coisas que têm testes relativos ao mundo natural, que observam os fatos do mundo natural e tentam tecer teorias a partir desses fatos, mas isso na verdade é um absurdo. O sentido original de ciência não é a de uma coisa que depende de experimentação do mundo natural, mas uma coisa que preza pela razão, pela análise racional do mundo. Ciência inicialmente era entendida como uma investigação racional do mundo que objetivava obter conhecimento, fosse esse conhecimento obtido através de empiria, através de experimentação, fosse obtido através de lógica, através de processos racionais abstratos, através da própria intelecção humana na sua tentativa de ser pura. Para falar a verdade, quando você diz que ciências são apenas a experimentação, são apenas a empiria, você está desvalorizando até os cientistas empíricos, que têm, na verdade, a parte mais nobre dos seus trabalhos, a parte mais nobre de seus ofícios, não na experimentação, no teste metódico, naquela repetição para averiguar os fatos e para colher os dados, mas no raciocínio que vem depois disso, na manipulação desses fatos, talvez manipulação seja a palavra errada, no desenvolvimento desses fatos em teorias científicas, na forma que eles racionalizam esses fatos para fundamentar as suas teorias, para fundamentar as suas hipóteses. A parte nobre e valiosa dos seus trabalhos, portanto, não é apenas a empiria. A empiria, de fato, não é aquilo que define a ciência enquanto ciência. As coisas não precisam ser empíricas para serem científicas. Talvez por isso, por essa visão, hoje em dia, se tem uma valorização tão intensa das ciências empíricas e uma desvalorização tão intensa, por exemplo, das ciências humanas, mas precisa se esclarecer que o sentido aqui usado de ciência não é o sentido tosquinho derivado e começaram as alfinetadas. Não é o sentido tosquinho, superficial, bobo, limitado, derivado do pensamento absorvido do iluminismo, certo ou errado, mas absorvido do iluminismo.
e absorvido até pelo senso comum da nossa época, mas o sentido original de ciência enquanto investigação racional do mundo, de investigação sistemática do mundo para obter conhecimento, empírica ou não empiricamente. Então, resumindo, falado tudo isso da filosofia enquanto ciência, pelo fato da filosofia ter um método puramente racional que não mais apela para o raciocínio fantástico, mais para um raciocínio, um raciocínio racional, uma forma de pensamento racional, podemos adentrar finalmente no terceiro elemento constitutivo do conceito de filosofia. Se prepare aí que o negócio só vai ficando cada vez mais polêmico, que é o elemento do escopo, do objetivo, do propósito da filosofia. E então, qual é o escopo, André Mincy? Qual é o escopo da filosofia? Qual o seu objetivo? Qual o seu propósito? Como você bem se lembra, eu acho que eu já antecipei isso também nos últimos vídeos, talvez esse vídeo pareça uma grande recapitulação, mas não é. Talvez vocês entendam daqui a pouco por quê. O escopo da filosofia é o escopo especulativo, é o escopo teorético, é o objetivo de descobrir a verdade pela verdade e não para outras utilidades, não para outros propósitos que não a própria descoberta da verdade. Já falei isso em outros momentos, mas revisando aqui. A filosofia é a busca desinteressada da verdade, que na verdade não é desinteressada, mas muito interessada em uma coisa só, muito interessada na verdade. Filosofia é conhecimento buscando conhecimento, não é conhecimento sendo descoberto, portanto, para a criação de carros, a criação de aviões, a criação de vacinas. A criação de vacinas é importante, mas não é o objetivo da filosofia, mas é muito importante para a maior produção de comida, para a construção de pirâmides ou para qualquer coisa assim. A filosofia, sendo conhecimento desinteressado, conhecimento buscado pelo conhecimento, é conhecimento que se descobre enquanto fim em si mesmo, enquanto coisa que já tem valor e não utilidade, enquanto coisa que nós procuramos por ela própria e não por outras coisas para as quais ela pode servir. Talvez seja interessante, diga-se de passagem, abordar aqui uma dicotomia muito legal que eu aprendi no meu primeiro período pseudo-sabático da faculdade. Eu me lembro até hoje da aula de epistemologia em que foi abordado isso, foi bem marcante, e a dicotomia entre valor e utilidade, entre coisas valiosas, entre coisas valorosas, entre coisas valiosas e entre coisas úteis. As coisas úteis, as coisas que têm utilidade, são aquelas coisas que servem para outras coisas, são coisas que você pega então porque são meios para coisas boas, são meios não fins, são aquelas coisas através das quais você consegue as coisas que você quer. O dinheiro, por exemplo, não é uma coisa que você quer por si próprio. Se você não for maluco, ou um colecionador ou qualquer coisa assim, os colecionadores não são malucos, não, são conjuntos separados. Se você não for uma pessoa que gosta inerentemente do dinheiro, você é uma pessoa que consegue dinheiro para conseguir outras coisas. Ninguém acumula dinheiro pelo dinheiro. Você acumula dinheiro ou para ganhar mais dinheiro e poder depois fazer coisas com dinheiro, ou para comprar iates, para comprar comida, para comprar prazer, para comprar várias coisas. Você compra o dinheiro porque ele é um meio para as coisas que você quer. E essas coisas que você quer estão mais próximas do valor. As coisas que têm valor, as coisas que são realmente valiosas, são aquelas coisas que você procura e, portanto, que você tenta alcançar através dos meios. Dinheiro, você tem dinheiro para comprar coisas, e essas coisas você tem para conseguir felicidade, por exemplo. Chocolate não é uma coisa valiosa, porque ela, na verdade, não é o chocolate que você quer o prazer. Então você tem o chocolate como meio para o seu prazer. Academia, por exemplo, no começo, pelo menos, você não vai enquanto fim em si mesmo, você vai porque você quer saúde ou sex appeal, que tem um corpo gostosão. Então o que você quer, na verdade, é saúde e um sex appeal, você não quer malhar. E até quando você se vicia, para falar a verdade, na academia, você para de pensar na saúde, no sex appeal, você não quer ainda a academia propriamente dito, mas você quer o prazer que a academia te dá, aquele vício que ela te proporciona. Então essas coisas que nós temos como úteis são aquelas coisas que servem de meio para as coisas que nós verdadeiramente queremos. As coisas que nós verdadeiramente queremos são as coisas valiosas, as coisas que têm valor, enquanto as coisas que nós utilizamos como meio para esses fins são as coisas úteis, são as utilidades. Mas a gesticulação continua ótima. A filosofia não está no campo das coisas úteis. A filosofia, diga-se de passagem, é completamente inútil. Talvez essa expressão tivesse mais impacto anteriormente, porque o Clóvis de Barros Filho fica repetindo que a felicidade é inútil, então acho que isso já tirou um pouco de potência, de poder da expressão, mas a filosofia é uma coisa completamente inútil porque ela não tem utilidade para nada, ou pelo menos não deveria ter utilidade para nada. Ela é uma coisa que deveria ser procurada enquanto coisa valiosa, enquanto coisa que nós procuramos inerentemente, como por exemplo saúde, como por exemplo prazer, como por exemplo felicidade. A filosofia é aquilo que nós procuramos, não aquilo que nós utilizamos para procurar coisas. E, sendo inútil, Aristóteles fala com acerto que a filosofia seria menos necessária das ciências, seria menos necessária do que qualquer outra ciência, porque todas as outras ciências têm mais utilidade do que a filosofia. A engenharia, por exemplo, é extremamente útil para diversas partes da nossa vida, desde o início dos tempos. Nós usávamos a engenharia, por exemplo, para levantar muros e nos proteger dos invasores, para aumentar a produção de comida e nos alimentarmos, para criar casas e edifícios para nós morarmos. Portanto, a engenharia é extremamente útil porque ela é extremamente importante para as nossas vidas. Ela é necessária porque ela é necessária para a nossa sobrevivência e ela contribui com outras coisas que nós procuramos, como abrigo, segurança,
comida e coisas do tipo. Ela é útil porque nós não procuramos a engenharia por si própria. Começaram as zonas polêmicas, por favor entendam exatamente o que eu estou tentando dizer. Nós não procuramos a engenharia por si própria, mas nós procuramos a engenharia para procurar comida, locomoção, segurança e essas coisas que têm mais valor em si mesmo. E, portanto, a engenharia é muito mais útil, muito mais necessária do que a filosofia, porque a filosofia não te dá comida, segurança, essas coisas, você morre se você só fizer filosofia. E, portanto, você precisa de outras coisas úteis que servem para a sua sobrevivência, como a engenharia. A medicina também é muito mais útil, muito mais necessária do que a filosofia, porque ela serve para te trazer saúde, mas ela é útil, necessária, porque ela não é exatamente um fim em si mesmo. Você segue a medicina não pela medicina propriamente dita, mas por causa da saúde. Enquanto a filosofia, sendo conhecimento que busca conhecimento, é um fim em si mesmo, é conhecimento buscado por si próprio, você só faz filosofia porque você quer fazer filosofia, ou você pelo menos deveria fazer filosofia só porque você quer fazer filosofia. Na mesma medida, é bom quando eu gaguejo assim, porque eu percebo que eu estou falando muito rápido. Vou diminuir o ritmo agora. Espero que não esteja rápido demais para vocês e para você, André do Futuro. Meu maior fã. Não sei se você é meu maior fã, espero que você não seja. Espero que a gente já tenha um fã-clube viciado nessa época aí que você está vendo. Então, a filosofia é buscada por si própria, ela é um fim em si mesma, ela não tem utilidade, ela é completamente inútil e menos necessária do que as outras ciências, porque nós procuramos a filosofia pela filosofia e não para tentar arranjar conhecimento que pode ser manipulado em outras coisas. Engenharia, você manipula o conhecimento da realidade para as conveniências humanas, todas aquelas que eu já disse. Medicina, você obtém conhecimento, busca conhecimento para tentar curar o ser humano, promover saúde, promover boa constituição do corpo humano, enquanto filosofia você busca o conhecimento só pelo conhecimento, você faz filosofia só pela filosofia, você não tem qualquer utilidade, você só tem valor. Então, feita essa introdução, e lembrando sempre que a filosofia é menos necessária do que as outras ciências e completamente inútil, ou pelo menos deveria ser completamente inútil, nós entramos agora na parte que talvez seja mais polêmica, porque não sei por que motivo. Normalmente, quando se deprecia a filosofia, as pessoas concordam com a cabeça assim, falam, é realmente inútil e tudo mais, ainda devia estar mais no ensino médio essa merda aí. Mas quando você começa a elogiá-la ou falar pelo menos a verdade do lado positivo, porque tudo que eu falei agora eu espero que seja verdade, que ela seja de fato inútil e menos necessária. Quando você começa a falar a verdade no lado positivo da filosofia enquanto a ciência mais elevada, a ciência mais digna, mais importante das ciências e a mais divina, as pessoas começam a ficar com raiva de você. Como assim? Você está falando que a filosofia é a mais alta das ciências? Vai tomar... Eu vou ter que tirar esse palavrão. Eu tiro os palavrões desses vídeos pro YouTube não me censurar. Hashtag baixa censura. Talvez eu tenha que tirar isso também pro YouTube não censurar. Minha censura é o YouTube me censurando. Tudo bem, então. Vamos entrar na parte mais polêmica. A filosofia, diz Aristóteles, apesar de ser menos útil e menos necessária que as outras ciências, está no topo da cadeia das ciências. Apesar de todas as ciências serem mais necessárias à filosofia, diz Aristóteles, nenhuma é mais elevada do que ela, nenhuma é mais importante do que a filosofia, e nenhuma está mais alto do que a filosofia na cadeia das ciências, na pirâmide das ciências, portanto. E por que Aristóteles diz isso da filosofia? Por que Aristóteles diz que a filosofia é mais elevada das ciências? Porque, enquanto as outras ciências fundamentam a base e o tronco da pirâmide das nossas necessidades, e aí já fazendo um anacronismo, né, porque essa ideia da pirâmide das necessidades só veio bem depois, mas enquanto a engenharia e a medicina, por exemplo, as outras ciências, direito, odontologia, todas as ciências, fundamentam as necessidades do homem e permitem a nossa sobrevivência, a filosofia está lá no topo. E está lá no topo por quê? Porque sendo inútil, é aquilo que a gente alcança por último. É a coisa mais elevada, é a coisa que desenvolve a nossa capacidade máxima na máxima medida. Quando você faz essas outras ciências para sobreviver, você faz a filosofia porque ela representa a excelência humana, a capacidade humana mais digna, mais elevada, mais especificamente humana na sua mais alta medida, que é a capacidade racional, a razão. Sempre que eu falo isso, tem algum filho da... Vou ter que tirar esse palavrão de novo, será? Não sei. Tem algum desgraçado que fala, mas os golfinhos também têm razão, os golfinhos têm capacidade racional. Sim, talvez os golfinhos tenham razão e capacidade racional, mas reconheçamos, os golfinhos não têm uma capacidade racional, uma razão propriamente dita no mesmo nível da capacidade racional humana, mesmo que você queira considerar golfinhos e humanos como qualitativamente próximos, apesar disso também ser polêmico, talvez o ser humano ser realmente qualitativamente diferente dos outros seres animais. Hashtag te amo, Adler. Os seres humanos, pelo menos, têm uma razão num nível tão elevado que possibilitou aos seres humanos, a nós, a construção de pirâmides, a ida do homem à lua e coisas do tipo. Então, por mais que você queira dizer que golfinhos e macacos e outros animais têm capacidade racional já, reconheça que talvez o ser humano tenha capacidade racional num nível muito mais alto e talvez seja essa, de fato, a capacidade que nos diferencia, pelo menos quando comparado ao resto do reino animal. Então, Aristóteles diz que a filosofia está no topo da pirâmide, porque, apesar de ser menos necessária que as outras, é mais elevada do que as outras, é mais excelente do que as outras, é mais importante do que as outras, porque representa o máximo
do desenvolvimento humano. Representa o máximo das qualidades humanas. O ser humano, que tem como característica essencial, característica diferenciadora, a razão, tem como sua potência máxima a razão, desenvolve a sua potência máxima a razão no seu grau máximo ao praticar a filosofia. Então, enquanto nós devíamos fazer as outras ciências para sobreviver, nós devíamos praticar, exercer a filosofia para brilhar, para ser genuinamente humanos, para fazer aquilo que nós temos de especial, para fazer aquilo que nós temos de mais excelente no mundo. E aí, talvez você já esteja com raiva, assim, falando, não gostei dessa ideia de que a filosofia é mais importante, mais elevada das ciências, gostava de quando a gente estava falando que ela é desnecessária, de que ela é inútil. Lembrando, pelo amor de Deus, que quando a gente fala que a filosofia é inútil, isso não é uma coisa negativa, ela é inútil porque ela é valiosa. Ela é a mais inútil, mas ela também é a mais valiosa porque ela é aquela que nós procuramos como fim em si mesmo, como a felicidade. Ninguém procura a felicidade para conseguir outra coisa. Se eu te pergunto o que você quer da vida, você fala, eu quero ter uma vida feliz. Eu te pergunto, mas por que você quer ter uma vida feliz? Você vai me olhar com uma cara raivosa, assim, como assim? O que você está falando? Porque a gente procura a felicidade enquanto fim em si mesmo. E da mesma forma nós procuramos a filosofia. Apesar de inútil, ela é a mais valiosa porque ela é que tem mais valor. A gente procura a filosofia pela filosofia. Vou parar de me repetir. Então, agora, depois de falar para você que a filosofia está no topo da pirâmide, está acima das outras ciências, porque ela não está aqui para matar a nossa fome, nem para matar nossos germes, nem para construir casa, mas eu não estou depreciando as outras ciências por causa disso, pelo amor de Deus. Mas para levar nossa potência máxima ao máximo, para nos deixar verdadeiramente excelentes, com aquilo que nós temos de excelência verdadeira, a razão, eu te falo algo ainda mais polêmico talvez, que é o fato de a filosofia não só ser a mais alta das ciências, incrível como os patamares nesse vídeo estão evoluindo, né? Primeiro eu tentei convencer de que ela é uma ciência, agora eu estou tentando convencer de que ela é a ciência mais elevada e mais valiosa, e agora a pedra final, a cereja do bolo, entendedores entenderão, é a de que a filosofia não só está no cume da pirâmide, não só é a mais elevada da ciência, mas talvez ela esteja além do cume da pirâmide, tal qual a norma fundamental keynesiana. Keynesiana? Não sei, faz tanto tempo que eu não estudo direito. Sai pra lá, gente. Tanto tempo, 3 meses. A filosofia talvez não esteja no topo da pirâmide, mas esteja além do topo da pirâmide, esteja pairando acima da pirâmide, porque não só é a mais elevada e importante das ciências, como é a única ciência divina. Aí você fala, como assim, André? Caraca, eu não posso me afastar muito porque eu tô sem calça. Como assim, André? A ciência é a única ciência divina? O que você tá falando com isso? Meu Deus do céu, essa coisa obscura, exótica, não dá dinheiro, não serve pra porra nenhuma nessa vida. Realmente não serve, é inútil, mas é valiosa. Então, ela é mais divina, diz Aristóteles. Na verdade, ela é a única ciência divina, diz Aristóteles, por 2 motivos. Um deles é cabeludo, eu não quero entrar aqui. Não que o resto das coisas que eu tenha falado não seja cabeludo, mas eu não quero entrar nessa polêmica aqui. E esse primeiro motivo que eu não quero entrar aqui é o de que, diz Aristóteles, é o motivo de que a filosofia seria a única ciência capaz de atingir o divino, de alcançar o divino, de entender o divino. Seria a única ciência, por exemplo, a dizer se Deus existe ou não, e se ele existe, quais seriam suas características, o que seria exatamente Deus, quem seria exatamente Deus. A filosofia seria, segundo Aristóteles, a única ciência capaz de alcançar o divino de forma rigorosa, racional, criteriosa, etc. Mas eu não quero entrar nessa discussão aqui de por que a filosofia seria a única ciência possível e, portanto, por que não poderia ser alcançar o divino através da física, da biologia, da química, da matemática e blá 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 blá. O aspecto que eu quero entrar aqui, que é o segundo motivo pelo qual Aristóteles diz que a filosofia é divina, é o motivo de a filosofia só poder ser exercida em sua plenitude por deuses. Como vocês devem lembrar, espero do começo desse vídeo, não sei, já deve ter ficado muito grande, mas como vocês devem lembrar, no começo desse vídeo eu falei que ao ser humano estava reservado a posição de filósofo, porque ele busca constantemente a sabedoria, mas nunca alcança ela na sua plenitude. O filósofo, por excelência, aquele que busca tanto a sabedoria, consegue se aproximar tanto da filosofia a ponto de abraçá-la e virar sábio, é Deus, é uma figura no sentido divino, é um sobre-ser, é um ser mais elevado que o ser humano, não estando preso pela finitude, pelas limitações humanas, e por isso só um Deus poderia exercer a filosofia na sua verdadeira medida, na sua medida plena. Esse motivo é importante para Aristóteles, porque na época dele havia... Tinder agora não, peraí, talvez eu tire essa parte também, desculpa galera, só porque... Onde é que eu tava? Isso tirou completamente minha concentração, eu tenho que tirar a internet enquanto eu faço os vídeos. Seria a ciência divina, portanto, porque só poderia ser exercida plenamente por um Deus, só poderia ser exercida plenamente por um ser divino, porque só esse ser teria a capacidade de conhecer de fato aquilo que a filosofia tenta conhecer, só um Deus teria essa capacidade de alcançar a sabedoria tão desejada pela filosofia. Isso é importante, é um motivo importante para Aristóteles. Por quê? Porque na discussão de Aristóteles existia esse debate sobre se o ser humano deveria praticar a filosofia. Será que o conhecimento que nós conseguimos desenvolver, o conhecimento que nós conseguimos alcançar, é de fato relevante o suficiente
para que nós nos preocupássemos a exercer a filosofia? Ou será que nós deveríamos deixar a filosofia para seres divinos, caso eles existissem? E nos contentar, portanto, com um conhecimento mais obscuro, mais prático, mais pragmático do mundo e não tentar investigar as coisas supremas, as coisas elevadas que a filosofia investiga. Aristóteles diz que não, que nós deveríamos sim praticar a filosofia e aceitar que nós só poderíamos praticá-la no grau humano, no grau limitado humano, e deixar que os deuses pratiquem a filosofia no seu grau mais elevado, no seu grau pleno. Então, dito tudo isso, espero que você não tenha ficado com muita raiva, ou na verdade talvez você nem tenha ficado com raiva nenhuma e você ache essas coisas completamente de pouco significado, mas enfim, eu fiquei emocionado enquanto eu estava falando. Vamos fazer uma revisão, como nós fazemos aqui nesse canal, para que você possa absorver melhor tudo que eu falei, mais ou menos as linhas gerais do que eu falei ao final desse vídeo. Nós falamos hoje sobre o conceito de filosofia, deixamos para o terceiro vídeo porque eu queria antecipar subrepticiamente os elementos nos dois primeiros, e falamos do conceito de filosofia primeiro numa análise etimológica, falando que a palavra filosofia veio da Grécia, significa amor à sabedoria, provavelmente foi criada por um espírito religioso forte, porque entende o homem como um ser limitado, que só busca a sabedoria e nunca alcança, e talvez tenha sido criada por Pitágoras, por isso uma pessoa de espírito religioso acentuado. E depois analisamos o conceito de filosofia nos seus três elementos constitutivos principais: seu objeto, seu método e seu escopo. O objeto da filosofia é a totalidade. A filosofia não é como as outras ciências que recorta a totalidade, mas tenta entender a totalidade no seu todo. Na verdade, é assim que ela se diferencia das outras ciências, que se especificam numa parte da realidade para desenvolverem métodos específicos, estudar essa parte em detrimento das outras. O método da filosofia é um método puramente racional, não puramente racional no sentido kantiano, pelo amor de Deus, mas puramente racional no sentido lato, no sentido de uma pessoa que interpreta o mundo através de estudo de causas, de princípios, de motivação lógica, de concatenamento lógico, não sei se isso existe, mas de cadeia lógica, de motivação lógica. E é isso que atribui à filosofia a sua cientificidade, é isso que faz com que ela seja ciência. Ciências não se limitando, pelo amor de Deus, apenas às ciências empíricas e experimentais, mas a qualquer forma de investigação racional do mundo que tente obter conhecimento, de forma sistemática e racional do mundo, que tente obter conhecimento. E por último, falamos que a filosofia tem um escopo especulativo, tem um escopo teorético e almeja obter conhecimento apenas pelo conhecimento, não para tentar instrumentalizar o conhecimento para as necessidades humanas, como as outras ciências. E por isso ela é completamente inútil, mas ela é extremamente valiosa. Ela é inútil porque ela não serve para nada, ela é valiosa porque ela serve só para si mesma, ela tem um valor próprio. Na verdade, é interessante fazer a revisão, porque a gente sempre lembra de alguma coisa na revisão. Aristóteles diz também que não só a divina e mais importante, mas a filosofia seria também a única ciência livre, porque todas as outras ciências estariam escravizadas por outras coisas, por necessidades humanas, enquanto a filosofia seria livre por não responder a ninguém. Assim como o homem escravo, isso é Aristóteles falando, assim como o homem escravo não serve a si próprio, mas serve ao seu senhor, ao seu mestre, e portanto obedece àquele que o comprou. Por exemplo, um escravo numa guerra grega é aquele que responde às ordens do seu senhor e nunca segue aquilo que ele próprio quer. A filosofia não é um escravo como um homem escravo é. A filosofia é livre porque, assim como um homem livre que responde apenas a si mesmo, a filosofia é livre no sentido de só procurar os seus próprios interesses, ser conhecimento procurando conhecimento e não conhecimento a ser utilizado para aquilo que tem valor, para as outras coisas que têm valor, porque o conhecimento já tem valor em si mesmo, como a saúde, a felicidade e o prazer. Talvez o prazer aí. Eu não sei se eu falo a próxima parte, porque já está muito polêmico aqui, não sei se eu quero botar fogo nesse vídeo, não sei se está muito polêmico, talvez vocês achem isso daqui completamente, como eu disse, inerte, paradão. Decidi falar essa parte aqui, final. Já estamos molhado mesmo, né? O que é uma gota para quem está molhado. Versão family friendly de outro ditado. Então, nesse final nós vamos fazer a crítica, nós vamos expor a crítica realizada por Gigi Reale a uma forma de interpretação da filosofia. Essa forma de interpretação da filosofia é o praxismo. Na verdade, o Gigi Reale é um cara muito interessante, porque ele mete pau em muitas tendências da modernidade. A posição dele é a posição neoclássica, na verdade, aquela posição que basicamente entende que os antigos acertaram em muita coisa, e muita coisa que a gente esqueceu ou preteriu, e que hoje em dia, apesar por essa mentalidade também pós-iluminista, de nós acharmos que nós estamos constantemente progredindo, sempre em progresso, sempre melhor do que os antigos em todos os aspectos, nós acabamos por esquecer as respostas certas dadas pelos antigos e nos perder em muitas respostas erradas sobre muitos campos. O Gigi Reale não é, pelo amor de Deus, uma pessoa que nega que nós estamos evoluindo em matemática, em física, em química, em biologia, nas ciências naturais, mas ele acha que nas outras ciências, talvez, como por exemplo na ética, o senso comum contemporâneo perdeu muito em relação às respostas dos antigos e que nós deveríamos, portanto, recuperar essas respostas. Ele é muito interessante também porque ele fez um livro só sobre isso. Tem um livro que ele fez só para meter pau nos modernos, nos contemporâneos, diga-se de passagem, e falar que muitas das coisas que nós achamos hoje em dia estão erradas, como o cientificismo, o praxismo, o relativismo e várias das tendências dos tempos contemporâneos. Se você quiser ler, aliás, eu vou deixar o nome do livro aqui embaixo, acho que é O Saber dos Antigos,
O Saber dos Antigos, soluções para tempos modernos, alguma coisa assim. É um livro muito interessante, principalmente se você tem uma birra com alguma dessas tendências, como eu tenho com o cientificismo. E então ele faz críticas assim ao longo dos livros dele, e nesse capítulo ele faz críticas mais implícitas assim para o cientificismo e mais explícitas para o praxismo. No final desse tópico que a gente está abordando, ele fala que existe uma outra forma de entender a filosofia, que é a forma praxista, que tem como um de seus expoentes a forma marxista de pensar. E por isso que aqui já entra na polêmica, eu não estou xingando o marxismo, pelo amor de Deus, queridos amigos marxistas. Eu estou falando que Gigi Reale critica bastante o marxismo, diga-se de passagem, e ele cita uma dessas críticas ao marxismo e ao praxismo como um todo, pelo fato do praxismo e do marxismo entenderem, do marxismo enquanto exemplo do praxismo, entenderem que a filosofia deve ser feita não para a busca desinteressada da verdade, não para a busca do conhecimento, mas para a manipulação da realidade. Não é para conhecer a realidade, então, mas para transformar a realidade e intervir na realidade. De acordo com a visão praxista, você deve estudar filosofia, você deve praticar filosofia, não mais apenas para conhecer, para obter conhecimento enquanto fim em si mesmo, mas para obter conhecimento enquanto utilidade, enquanto meio útil para transformar a realidade. O Giovanni Reale fala que isso deturpa a filosofia e que, ao fazer essa análise da realidade, ao tentar obter conhecimento para transformar a realidade, você abre mão do que é propriamente filosofia e coloca ela num aspecto secundário, você passa a procurar desinteressadamente como um meio para alcançar o verdadeiro interesse, que é a transformação da realidade, então não é mais desinteressado. E ele diz, sem cerimônia nenhuma, que isso mataria a filosofia, essa postura mataria a filosofia, que a filosofia tem que ter como um dos seus aspectos essenciais a busca desinteressada pelo conhecimento, porque senão ela se contamina pelo outro propósito, pela transformação da realidade, e dessa forma nunca vai ser filosofia rigorosa, nunca vai ser filosofia científica, nunca vai ser filosofia que se deixa fazer de forma imparcial. Ela sempre vai ser parcial, sempre vai ser enviesada, sempre vai ser tendenciosa. E essa era a parte mais polêmica, porque ele faz essa crítica para o praxismo e reafirma que talvez isso tenha se perdido também ao longo da história da filosofia. Eu não sei se ele afirma isso aí em outro livro. Talvez isso tenha se perdido na história da filosofia, que alguns filósofos ao longo da história da filosofia, filósofos ou verdadeiramente filósofos que perderam a noção dessas coisas, preterem a filosofia propriamente dita, esse conceito fundamental de filosofia, e acabam por deturpá-la ao tentar usar a filosofia para resolver problemas do mundo, criar sociedades mais igualitárias e resolver problemas sociais. Não que essas finalidades devam ser ignoradas, pelo amor de Deus, são finalidades muito valiosas, mas não deveriam ser as finalidades da filosofia, porque a filosofia deveria ser uma finalidade em si mesma. Era esse o final polêmico que eu tinha para falar. Na verdade tinha mais algumas coisas, mas vamos deixar a polêmica para ser diluída nos próximos vídeos. Mentira, claro que não vai dar para fazer isso, porque os próximos vídeos também serão polêmicos. Gigi Reale adora colocar uma alfinetada nas pessoas, às vezes ele faz de forma tão inteligente que você não percebe que é uma alfinetada e só começa a doer muito tempo depois. Uma pessoa que aplica a vacina bem e só faz doer depois, se bem que a pessoa que aplica a vacina bem eu acho que não faz doer. Mas talvez o conhecimento tenha como traço intrínseco uma certa dor, um certo desconforto pela perda da ignorância. Não sei. Então, se você discorda de qualquer coisa que eu falei aqui, coloque aí nos comentários, vamos debater, por favor, de forma civilizada, de forma filosófica, de forma racional. Acho que, na verdade, isso é a coisa mais importante desse canal. Aprender a conversar, aprender a comunicar as discordâncias. Se tem alguma coisa que eu posso passar para vocês, é isso, a importância de se discutir de forma civilizada na medida possível, ou pelo menos racional na medida possível, e não levar a discussão como uma competição, não ser um filônicos como seriam chamados na Grécia, não a pessoa que busca apenas a vitória no debate, mas a pessoa que busca o conhecimento. Então não um filônico, mas um filósofo, uma pessoa que é apaixonada não pela vitória, pela Nike, pela Nike, mas pelo conhecimento, pela sofia, pela sabedoria. Então, se você discordar de qualquer coisa de mim ou do Gigi Reale, coloca aí que a gente discute no YouTube, no WhatsApp, pela vida enclausurada, claro. E é isso aí. Pelo amor de Deus, eu também não concordo com tudo que o Gigi Reale diz, eu discordo de muitas coisas que ele diz. Na verdade, o meu projeto de mestrado tem como tese inicial uma grande discordância que eu tenho com o Gigi Reale e uma grande discordância numa área em que ele é perito, então talvez eu esteja ferrado, não sei. Mas não concordamos em tudo e, na verdade, acho que eu tiro muita coisa dele pela nossa discordância. Assim como eu espero que vocês tirem de mim também, caso nós discordemos, seja sobre a cientificidade da filosofia, sobre a superioridade da filosofia ou sobre a crítica à concepção praxista da filosofia. Bem, galera, é isso, meu vídeo sobre o conceito de filosofia. Espero que não tenha passado de 1 hora, provavelmente passou, né? Sei lá, já tô gravando há quanto? 2 horas? E aí, para continuar a tradição do nosso canal, gostaria de agradecer hoje a um outro professor muito importante da minha graduação, o professor
Humberto, professor, doutor, Humberto Schubert Coelho, não sei se Humberto já tem pós-doutorado, talvez já seja professor pós-doutor, Humberto Schubert Coelho, não sei se pronuncia Schubert assim, desculpa Humberto, caso eu tenha pronunciado errado. E eu estou tentando lembrar da pronúncia do seu nome desde que ele se conheceu em 2015, mas eu também duvido que você consiga pronunciar o meu sobrenome de primeira. Humberto foi muito importante para minha vida, galera. Foi o primeiro professor que eu tive de filosofia na graduação. Eu tive uma matéria com ele chamada literalmente Introdução à Filosofia. E ele foi importante para mim não só por causa das maravilhosas aulas dele nessa disciplina, mas também porque ele me introduziu à própria pesquisa acadêmica da filosofia. Salvo engano, ele organiza o grupo de estudo, o primeiro grupo de pesquisa que eu entrei de filosofia foi do Humberto. Ele foi bondoso o suficiente a ponto de me permitir assistir aos encontros do grupo como ouvinte, um grupo sobre idealismo alemão. A gente estudava bastante Kant na época, a gente estudava ética kantiana. Isso me ajudou muito a entender Kant. A gente se concentrou no estudo da Crítica da Razão Prática, que é um livro bem peculiar e com consequências bem peculiares também. E isso me ajudou muito, eu tenho muito a dever ao Humberto também por essa introdução na pesquisa filosófica, mas não só por causa da introdução na vida filosófica, saiba ele ou não, se ele não sabe e ele estiver vendo esse vídeo vai saber agora, ele foi uma das pessoas mais fortes no cabo de guerra da minha vida nos primeiros períodos do direito, principalmente no terceiro, quarto e quinto período, que era um tempo em que eu estava muito influenciado por uma visão de mundo relativista, principalmente derivada do pós-modernismo, e Humberto sempre foi uma pessoa que tentou me mostrar, sabendo ou não, que existiam outras formas de se interpretar o mundo, que eu deveria dar valor para essas outras formas, seja através das postagens do Facebook dele, que são muito interessantes, seja através das aulas e dos mini-cursos, das palestras dele, que também são muito interessantes, seja através dos encontros que a gente tinha ao longo da faculdade. Eu lembrei de um momento muito bom agora também, que a gente teve depois de uma palestra que ele deu sobre o romantismo alemão, e essa palestra foi lá para 2017, quando minha vida estava muito conturbada, eu estava transitando para fora do relativismo e tal. E eu fui perguntar pra ele, depois da palestra, fui tal qual ligeirinho, fui um torpedo guiado, e tinha um bando de gente em volta assim querendo fazer perguntas pra ele, mas eu fui o primeiro que cheguei, e eu tinha certeza que aquela palestra tinha muita relação com um problema que eu tava tendo na minha vida amorosa da época, e eu fui perguntar pra ele uma coisa da palestra, querendo ter essa resposta também para o meu problema amoroso. Ele me deu uma resposta bem fundamentada, complexa e profunda, que eu não segui depois e me ferrei muito feio, nossa senhora. Devia ter seguido o que o Humberto tinha falado e que o romantismo tinha falado também para esse caso. E isso é só uma história engraçada para mostrar como ele era importante na minha vida, não só no aspecto intelectual, mas no aspecto prático também, existencial. Bem, acho que é isso, galera. Obrigado, Humberto, de novo por tudo. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final do vídeo. Vocês são guerreirinhos mesmo. Espero que vocês não estejam com raiva, mas animados e apaixonados pelo conhecimento, amantes do conhecimento no sentido filosófico. E a gente se vê na próxima. Beijo, sucesso, saudades. Tchau.